professores, professoras de ginástica rítmica, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live aqui do canal RGimBR. Nós estamos na nossa live número 105, onde eu quero te ensinar quais equilíbrios que você precisa ensinar para suas aulas de ginástica rítmica. Temos uma ambulância passando? Ou seria uma polícia? Nunca sei. Então sejam todos bem-vindos, professores, professoras de GR. Estou muito empolgada com esse momento aqui porque nós temos muito aprendizado importante, viu? Aqui no canal RGimBR você tem tudo para conquistar excelência na sua atuação com a ginástica rítmica, saber ensinar suas ginastas do zero até as competições, mesmo que você não tenha sido ginasta. E eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e aqui a gente vai falar então sobre os equilíbrios, né? Mas eu já vou te falar que esse conteúdo aqui não é um conteúdo para ginastas, é um conteúdo importante para professores de ginástica rítmica e que a gente vai entender quais são os tipos de equilíbrio e quais você deve ensinar nas suas aulas de GR. Então, se esse conteúdo te interessa, acompanha aqui até o final, porque vem muita coisa importante aqui pela frente no seu aprendizado. Então, a gente já vai começar direto aqui com o conteúdo de hoje, com as ilustrações do dia de hoje, né? E eu quero te mostrar aqui ilustrações dos equilíbrios da ginástica rítmica. Então, o que são equilíbrios, né? São esses movimentos que você vai ensinar para sua ginasta que tem uma forma fixada, né? Mas também existem os equilíbrios dinâmicos. Então, são elementos corporais, são dificuldades corporais do código de pontuação que você precisa ensinar para suas aulas de GR. Se você está atuando com a ginástica rítmica e não está ensinando alguns dos equilíbrios que eu vou te passar aqui, fique atento, você está falhando no seu ensino com a GR. Então, aqui vou trazer algumas possibilidades para você ensinar para suas ginastas e algumas que você talvez esteja ensinando e que talvez não seja o momento. Então, mais importante do que saber quais ensinar é saber também aqueles que não devem ser ensinados nas aulas de ginástica rítmica. Combinado? Então, acompanhe esse conteúdo até o final e compartilhe ele também com outros professores para que todo mundo saiba ensinar a GR do jeito certo. Chega de ficar balançando fitinha para lá e para cá. A gente sabe o quanto é importante ensinar a GR do jeito certo para ter resultados de excelência. Combinado? Então, vamos visualizar essa imagem aqui, ó, essas figuras que eu trago para vocês, elas foram tiradas do código de pontuação e já na versão atualizada 2025-2028. Por quê? Porque muito em breve ele vai entrar em vigor esse código, né? Nessa nova versão. Mas os aprendizados que a gente vai ter aqui são relacionados ao ano de 2024 e também daqui para frente até 2028, pelo menos. Tá legal? Então, acompanhando esse conteúdo aqui, eu quero te dizer que temos aqui como equilíbrios básicos, né? Alguns equilíbrios bem simples para ser ensinado para suas ginastas, são os equilíbrios de perna livre a 90 graus. Então, aqui a gente tem um equilíbrio onde a perna está levemente flexionada, o equilíbrio 90 graus com a perna estendida, que pode ser realizado à frente ou ao lado, e também atrás, que é chamado de arabesque, né? Como lá no balé. Então, esses são alguns equilíbrios que você deve trabalhar com as suas ginastas na iniciação. Bom, antes desse, você precisa trabalhar o equilíbrio passé. Eu nem trouxe a figura dele porque eu imagino que você conheça o equilíbrio passé, né? Senão, você não está trabalhando o GR do jeito certo. Então, vamos lá. Equilíbrio passé seria o equilíbrio base, certo? E a partir deles, você vai proporcionar à sua ginasta novas experiências com outras dificuldades de equilíbrio. Mas o que a gente tem aqui são equilíbrios de perna livre. Então, vão exigir um mínimo de entendimento sobre eixo no corpo da ginasta. E mais do que isso, né? A gente sabe que para ensinar equilíbrios na ginástica rítmica, a gente a gente pode trabalhar equilíbrios com o pé no chão. Então, equilíbrios podem ser realizados no relevé ou no pé no chão, certo? Maravilha! No pé no chão, com o pé no chão, a gente vai ter aí um valor base dentro do código de pontuação. Se você colocar o calcanhar no chão, ele também é válido, porém tem um 0,10 a menos de valor ali em relação ao valor base. Mas o que importa aqui é o processo gradativo de ensino. Então, antes da sua ginasta realizar esses elementos simples que a gente está vendo aqui, de equilíbrios da perna livre, eu preciso que ela entenda o eixo corporal dela. Eu preciso que ela entenda a posição
certa do corpo dela. E para isso você precisa passar por um processo de ensino, que deve começar com o entendimento da forma lá no chão, para depois ela conseguir seguir para uma barra, realizando esse equilíbrio, essa forma, para futuramente ela conseguir ir para o centro, para o solo, para uma diagonal, executar esses equilíbrios e aí sim ela vai poder trabalhar eles com relevé. Então veja que existe um processo. Se você estiver ultrapassando alguma dessas etapas, saiba que as suas ginastas não vão evoluir como elas poderiam na ginástica rítmica. E você sabe que é sua responsabilidade enquanto professor de GR ensinar do jeito certo. Chega de enganar as nossas ginastas, chega de fazer de conta que você está ensinando a ginástica rítmica. Essas imagens então são do código atual, que vai começar em 2025, mas são ilustrações básicas de equilíbrios com a perna livre a 90 graus. Esses equilíbrios eu posso ensinar tanto nas categorias de base, quanto na escolinha, quanto para as ginastas maiores. Afinal, são equilíbrios básicos para crescer movimentos à frente. Por exemplo, o arabesque é uma dificuldade corporal que eu vejo muitos professores negligenciarem, não trabalharem, e eu também confesso que eu já passei por isso lá atrás, e depois que eu entendi a importância de um arabesque, eu comecei a nunca mais tirar ele das minhas aulas, porque o arabesque, ele vai definir uma força corporal, um entendimento corporal e uma necessidade de avanço, aliás, uma possibilidade de avanço que as suas ginastas serão a partir desse equilíbrio básico da GR. Vamos em frente, então. Aqui nós temos o equilíbrio prancha facial, né? Então, o corpo deve estar na horizontal por completo. A perna, nesse caso, também está na horizontal. E a perna de base pode ser com o pé no chão ou com o pé em relevé. Esse já é um equilíbrio que eu trago aqui para você conhecer e também para você aplicar nas suas aulas, mas não é um equilíbrio para turmas iniciantes. Esse já é um equilíbrio que demanda muito mais condições físicas, conhecimento do seu corpo, porque afinal ela está numa posição basicamente invertida, né? Onde ela não está no eixo dela vertical e nem para frente, que é um pouco mais simples do que ela estar no eixo com o tronco para trás. Então, é um equilíbrio da ginástica rítmica, sim, porém, ele não deve ser ensinado nas categorias de base, e sim num processo de ginastas mais avançadas. E seguindo com ele, né, com a mesma ideia, a gente vai ter a prancha facial com a perna a 180 graus, que é um equilíbrio de valor alto, né, de valor interessante na ginástica rítmica. Mas acompanhe esse conteúdo até o final, porque eu quero te falar o seguinte, eu vou te mostrar aqui imagens sobre o benefício de você trabalhar essas dificuldades corporais, mas o risco de você aplicar elas nas suas coreografias sem que elas estejam corretamente executadas pela sua ginasta. Você vai ver isso por aqui. Então, entender que entre a dificuldade de prancha facial com a perna 90 graus e a perna 180, nós temos aí uma grande escalada pelas ginastas. E que se eu não desenvolver bem a musculatura, o trabalho corporal, a preparação dessa ginasta, ela não vai conseguir realizar essa dificuldade e muitas vezes menos é mais. Então, você quer aplicar essa dificuldade, sua ginasta ainda não tem condições disso e aí acaba não validando em campeonatos de GR. É importante ensinar? É importante ensinar. Agora, o processo de ensino tem que ser gradativo e crescente, fracionado para que a ginasta compreenda. E mais do que isso, escolher bem quem são as ginastas que você vai aplicar isso aqui na sua coreografia e também nas suas aulas. Combinado? Vamos adiante, então. Nós temos aqui o equilíbrio mundial. E o equilíbrio mundial, eu falo que é o queridinho de muitos professores, né? Muitos professores querem ter essa dificuldade sendo executada pelas suas ginastas. Mas espera aí, se você não souber ensinar essa dificuldade com excelência, suas ginastas não conseguirão realizar esse movimento como deve ser, como é exigido pelo código de pontuação. Então, por mais que você ache um movimento lindo, um movimento interessante, a sua ginasta precisa ter condições físicas para realizar esse equilíbrio. Equilíbrio mundial pode ser realizado com saída do solo ou a partir da posição de pé, formando a figura. São duas formas de trabalhar esse equilíbrio. Porém, ele precisa ter uma amplitude de 180 graus nas pernas e também uma extensão de tronco para trás. Então, exige um alto grau aí para suas ginastas conseguirem executar esse movimento.
Precisa ter o 180 das pernas. Precisa ter um equilíbrio, né? Um segundinho ali de fixação nessa forma. E aí, se a sua ginasta não dá conta disso e você aplica esses movimentos na coreografia dela para uma competição, possivelmente não será validado. Agora, falando em ensino, né? Qual é o processo gradativo de ensino disso aqui? Se você não sabe ensinar essa dificuldade, você quer que ela chegue já realizando o equilíbrio mundial sem preparo nenhum, você está falhando no seu ensino. Então, por mais interessante, bonito e maravilhoso que você acredite ser um equilíbrio mundial, você precisa ensinar do começo. Então, ela precisa saber qual é o eixo do corpo dela numa posição invertida, né? Ela precisa entender o posicionamento da perna para não ficar desencaixado. Ela precisa saber como que esse movimento precisa ser realizado para daí sim ela dar conta depois de um preparo físico. Então, se você não preparou a sua ginasta, não ensinou a sua ginasta, não trabalhou o processo gradativo e o processo pedagógico de ensino, você está falhando na ginástica rítmica. E eu quero muito que você acompanhe os conteúdos por aqui, para que você comece a ensinar do jeito certo a GR. Lembra, ginástica rítmica é muito mais do que mexer a fitinha. Ginástica rítmica é para profissionais competentes, que sabem ensinar do jeito certo para não destruir os sonhos das suas ginastas. Já falei bastante por aqui. Estamos no momento onde a GR está em alta. Todo mundo está querendo fazer GR. Toda criança, toda menina que viu GR na TV, ela quer fazer aula. E aí o pai e a mãe levam ela lá para você ensinar GR e você ensina do jeito errado. Você está enganando essa criança, essa família, e isso não é legal. Isso não é correto enquanto profissional. E aí eu preciso que você continue sabendo aquilo que você está trabalhando para poder trabalhar do jeito certo. Por isso, acompanhe os conteúdos aqui do RGIM BR, todos os dias, conteúdos para te capacitar a ser um profissional de excelência. Vamos lá, mais equilíbrios segundo o código de pontuação. Nós temos aqui os equilíbrios de perna 180 graus, ou equilíbrio chamado de Grand Écart, né? Que é quando essa perna faz uma figura de 180. Então, aqui a gente tem o trabalho de perna à frente e perna à frente sustentando. Perna ao lado, segurando e perna ao lado sustentando. Então, você está visualizando a figurinha da imagem, a figurinha da ginasta. E você também está visualizando o símbolo na lateral. Professor, professora de GR, você precisa conhecer as exigências dos equilíbrios da ginástica rítmica para poder ensinar a sua ginasta. E aqui, a figura ilustra o que a gente busca desse equilíbrio e o desenho do lado é a forma que você precisa saber desenhar para poder trabalhar com a ginástica rítmica. Você precisa ensinar a sua ginasta o movimento do jeito certo e como profissional, você precisa também conhecer sobre os símbolos. Então, a gente vai fazer aqui em algum momento um aprendizado mais profundo sobre os símbolos da GR, mas eles são claros se você visualizar aí a dinâmica do desenho com a dinâmica do símbolo. E como professor de GR, você precisa também conhecer sobre tudo isso que envolve a ginástica rítmica. Bom, equilíbrios que são perna 180, precisam ter um ângulo de 180, senão sua ginasta será penalizada, né? E a gente sempre vai buscar o máximo de amplitude, então ginastas que não conseguem realizar ainda, precisam ser desenvolvidas num processo gradativo e crescente, que vai começar pelo entendimento dessas posições lá no solo, depois você pode levar ela para a barra, com o pé no chão ainda, para depois entender sobre o eixo com o pé no chão ainda e sem apoio da barra. E por último, ela chegar ao equilíbrio, sim, no relevé, que é a fase final. Vejo muitos professores chegando por aqui, muitos professores acompanhando esse conteúdo. Sei que muitos professores também já estão compartilhando com outros profissionais da GR. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, saiba que o objetivo disso tudo aqui é você conhecer os equilíbrios e poder ensinar do jeito certo para as suas ginastas. Vamos lá, temos aqui prancha lateral e aviãozinho, né? São dois equilíbrios da GR que a gente vai ter aí como possibilidade. Preciso ensinar esses equilíbrios? Vamos lá. Equilíbrio avião, ele é um equilíbrio bom para categorias de base. Afinal, existe um elemento, né, de equilíbrio mais simples, por ser numa posição horizontal. Mas você precisa trabalhar o eixo correto, o corpo totalmente na horizontal, com as pernas esticadas e assim por diante. Então, trabalhar esses equilíbrio avião na base é ótimo.
Agora, a prancha lateral já é um pouco mais complexo e aí você vai precisar escolher quais ginastas você deve ensinar nas suas aulas de GR. Então, nós temos duas possibilidades de equilíbrio, prancha lateral e avião. Qual eu devo ensinar? A prancha lateral é uma dificuldade que está na mesma categoria, digamos assim, do avião, porém tem um nível de exigência um pouco mais alto do que o próprio aviãozinho. Mas ambos podem ser ensinados na ginástica rítmica, porque afinal são elementos da ginástica rítmica que fazem parte do nosso código de pontuação. Vamos adiante então? Temos aqui a prancha lateral, linda e maravilhosa. E aí eu vou entender que esse equilíbrio aqui, ele tem aí exigências importantes, né? Afinal, eu vejo aqui, você precisa procurar essa imagem junto comigo, um T, certo? Então, o corpo da ginasta realizará uma forma de T. E aí, isso significa que a perna tem que estar a 180 e o tronco a 90 graus. Qualquer coisa que ela faça diferente disso será penalizado. E muito importante nesse equilíbrio é cuidar com o encaixe do quadril. Muitas vezes as ginastas executam esse equilíbrio com o quadril super desencaixado, com o bumbum lá para trás, e isso é uma falha de execução, uma falha de encaixe que será penalizada. Posso ensinar essas dificuldades corporais? Você pode sim, porém não é uma dificuldade corporal para ensinar para crianças pequenas, né? A gente tem aqui um nível de exigência muito maior do que outras dificuldades corporais. Então você precisa escolher bem para quais crianças, para quais turmas você vai ensinar essa dificuldade corporal. A dificuldade de prancha lateral segurando acaba sendo um pouco mais simples, né? Porque não necessita da sustentação da perna. Mas ambas têm exigências importantes, que é principalmente a forma do T, que você precisa exigir que a sua ginasta execute. Maravilha? Alguma dúvida até aqui, professores, professoras de GR? Deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, nessa live, para que você possa também entender mais. Se eu souber quais são as suas dificuldades hoje, vai ficar mais fácil para eu trazer conteúdos por aqui. A gente está trabalhando aí já desde a semana passada com uma missão ainda mais forte. Eu sempre tive a missão, desde que eu comecei o RG em BR, que você soubesse ensinar do jeito certo. Mas eu vejo que muitos professores estão ensinando mais ou menos. Então, a gente decidiu que agora é sem mimimi. Você precisa aprender do jeito certo. E por isso, os conteúdos aqui estão cada vez mais intensos. Se você quer ser um professor de excelência, eu vou te dar uma dica. Você vai, assim que terminar esse conteúdo, você vai lá no Instagram, você vai lá no YouTube e ativa o sininho do nosso canal. Porque aí, toda vez que eu posto um conteúdo, você recebe esse conteúdo e você não fica com informações perdidas por aí. Você vai saber como ensinar a ginástica rítmica do jeito certo, parar de enganar suas crianças, parar de enganar as famílias, dizendo que você ensina GR sem que você não esteja ensinando do jeito certo. Essa missão, ela é muito importante, mas depende de você. Depende de você estar aqui comigo, segunda-feira, às 8 da noite, tá? Unicamente hoje, a gente começou às 7, porque eu faço parte da escola de treinadores e a gente vai ter uma aula logo mais, então não vou poder estar presente às 8, então nosso conteúdo está aqui às 7 da noite, mas são todas as segundas-feiras às 8 da noite e todas as quintas ao meio-dia. Te espero por aqui para você aprender mais sobre GR. Vamos lá. Bucle estendido. Estamos aumentando o nível de dificuldade dos elementos, mas nem por isso você precisa deixar de conhecer essas dificuldades. Você, como professor de GR, precisa saber quais são esses elementos, conhecer sobre os nomes, né, também, porque cada localização às vezes tem um nome diferente, mas o mais importante é entender sobre a exigência que a gente tem aqui nessas dificuldades. Professora Silvia, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, falou o seguinte: fale sobre o fouetté. Vou falar sim, ele vai chegar daqui a pouco, essa dificuldade do código de pontuação. Vamos lá. Bucle estendido, então, precisa ter uma posição de espaccato, 180, sim. Pode ter contato com a cabeça, porque ele é um movimento de bucle, né? Então, precisa ter o contato com a cabeça. Mas, se ela não tiver o contato com a cabeça, mas tiver a perna 180, ele é possível de ser validado essa dificuldade corporal. Então, pode ser realizado com o pé no chão, pode ser realizado com relevé, mas o importante é entender as exigências corporais dessa ginasta. Se a sua ginasta ainda não executa essa dificuldade corporal, não coloque na coreografia dela, porque a gente precisa trabalhar com movimentos que elas realmente executem, para que não sejam penalizadas e que você saiba como trabalhar a GR do jeito certo. Para isso, você precisa prestar bem atenção em quais são as exigências dessas dificuldades corporais.
Vamos aqui ao próprio bucle sem ajuda, né? Veja que aqui o código de pontuação, ele já não pede mais o 180. Pela ilustração a gente consegue visualizar, mas pela explicação do código também é sabido que esse equilíbrio, bucle sem ajuda, ele não precisa do 180, mas sim da perna passando do nível da cabeça. Então, se a perna estiver acima do nível da cabeça com o tronco na vertical, essa dificuldade é válida, conhecida como bucle sem ajuda. Adiante, arabesque e também bucle sem ajuda em flexão, né? Então, a gente tem aqui mais dificuldades corporais que você pode ensinar nas suas aulas, mas são muito específicas essas aqui. Porque, veja, essas aqui demandam um nível de força corporal, principalmente de tronco e flexibilidade das ginastas, que já é muito maior do que os outros elementos que a gente viu até agora há pouco. Então, ele é um nível alto de exigência, porque a perna, no caso, vai ter que ter no mínimo 90 graus. Lembra que eu falei que é importante você trabalhar o arabesque? Essas dificuldades aqui são extremamente importantes para a partir do arabesque você alcançar essas dificuldades. Então, a partir do preparo do corpo no arabesque básico, você vai conseguir chegar a essas dificuldades corporais. Temos o arabesque com coluna, temos o atiti com coluna e o bucle sem ajuda. São 3 dificuldades corporais que fazem parte aí da mesma família e que são dificuldades corporais de equilíbrio da ginástica rítmica. Vamos ao atiti, ou atitude, né? Como é a origem dele do balé. Então, nós temos esse equilíbrio que sim, é um equilíbrio mais básico para a ginástica rítmica. É válido trabalhar para as ginastas iniciantes, para as ginastas avançadas. E ele exige um mínimo de 90 graus na perna atrás. E aí, uma breve flexão. Então, esse é um equilíbrio da ginástica rítmica que você precisa ensinar para suas ginastas para que elas consigam se preparar para equilíbrios ainda mais complexos, ainda mais de valor ainda mais alto na ginástica rítmica. Vamos, então, ao equilíbrio bucle com ajuda, conhecido também como puxada, como bucle. E aí, eu tenho a perna atrás, certo? E essa perna atrás tem que ter o contato com a cabeça. Sempre que o código falar em bucle, precisa ter o contato com a cabeça ou com alguma parte do corpo. E no Código de Pontuação 2025-2028, a gente vê essa ilustração que ele considera a mesma dificuldade. Então, a perna pode estar a 180 ou não, desde que exista um contato com o pé na cabeça ou com outra parte da perna na cabeça, certo? Então, esse é o bucle sem ajuda, um equilíbrio da ginástica rítmica para você, professor e professora de R, saber ensinar do jeito certo, hein? Vamos ao Kabaeva, né? E quando a gente fala em equilíbrios que têm nomes, assim como Kabaeva, veio de uma ginasta. O equilíbrio Kabaeva foi criado pela ginasta Lina Kabaeva, lá em, sei lá que ano, 2098 talvez, que foi uma ginasta russa que fez pela primeira vez e ele se tornou então um equilíbrio com o nome dela. O equilíbrio Kabaeva pode ser feito com ajuda, com segurando a mão, ou sem ajuda. As duas possibilidades são reais e fazem parte do código de pontuação da ginástica rítmica, com equilíbrios que a gente pode sim ensinar para as nossas ginastas, porém é um equilíbrio com nível grau, né, e nível de dificuldade mais alto. Ondas corporais, né? Aqui a gente está falando de equilíbrios dinâmicos que podem ser aplicados na ginástica rítmica como dificuldades de equilíbrio. Porém, tem bastante exigência aqui. Então, as ondas corporais, nesse caso, ele está ilustrando, né? Uma onda subindo, pode ser a onda descendo, pode ser a onda apenas, são equilíbrios dinâmicos. Fazem parte do código de pontuação da ginástica rítmica, devem ser ensinados em aula. E no código 2022-2024, a gente tem as ondas como elementos mínimos nas coreografias de ginástica rítmica. Então, é muito importante que você ensine esse elemento para suas ginastas, sempre com um trabalho completo do corpo. E essas explicações a gente tem ainda em conteúdos aqui no canal RGBR. Se você quiser saber mais sobre ondas, vai lá no YouTube e digita ondas no canal RGBR. Você vai encontrar bastante aulas práticas sobre esse movimento.
Vamos ao Uchacheva, que também foi uma ginasta que criou esse movimento. Então, ele tem duas formas, né? É um equilíbrio dinâmico, onde a primeira forma ela vai realizar um bucle estendido com ajuda, e a segunda forma é um mundial. Então, esse é um equilíbrio dinâmico de alto grau de complexidade, não deve ser ensinado para ginastas de base, mas é um equilíbrio da ginástica rítmica e você, como professor de GR, precisa tomar conhecimento sobre esse elemento da GR. Certo? E chegamos aos fouettes. Fouetté é um equilíbrio dinâmico com 3 formas, certo? E aí ele vai ter uma retomada com plié entre uma forma de equilíbrio e outra, certo? Nós temos 2 formas de fazer o fouetté. O fouetté pode ser realizado com a perna 90 graus ou com a perna a 180. Essa imagem que a gente tá vendo ali que tem um número 21803? O último número significa o valor dessa dificuldade. Isso é relacionado ao Código de Pontuação 2025-2028. Então, a gente já sabe, visualizando essa imagem, que no Código 2025-2028, o fouetté a 90 graus tem o valor de 0,30 e ele precisa ter uma perna na horizontal, né? As pernas na horizontal, por no mínimo 2 formas, né? Então, eu preciso ter 2 formas da perna 90 graus, certo? E tenho que ter no mínimo uma rotação. Então, perceba que a ginasta inicia de frente para uma posição e termina de frente para outra. Essa rotação, ela precisa acontecer, ela não pode simplesmente fazer retomada, fazer a forma do 90 graus sem ter a rotação. Essa é uma exigência mínima para que essa dificuldade do Código de Pontuação de Ginástica Rítmica seja validada. E temos também a mesma ideia com relação à perna acima da horizontal, né? Então, são posições onde a perna chega lá a 180 ou não, né? Porque toda perna que está acima de 180, ela vai ter algumas exigências dentro das possibilidades do próprio equilíbrio escolhido. Então, vamos lá. Tenho que ter no mínimo 2 formas a 180, mas como o equilíbrio fouetté, eles são 3 formas, eu não preciso fazer as 3 a 180. Eu preciso que 2 dessas formas tenham a perna acima da cabeça, certo? E também devo ter no mínimo uma rotação. Então, preciso ter uma rotação enquanto executo essa dificuldade de fouetté na ginástica rítmica, que no caso tem o valor de 0,50. E por fim, eu trago essa imagem aqui, ó, para que você acompanhe e entenda que quando você escolhe uma dificuldade de equilíbrio para suas ginastas, você precisa saber que se ela não executa corretamente, em uma competição terá penalidades, certo? E o Código de Pontuação, ele ilustra pra gente quais são as penalidades de acordo com a altura da perna da ginasta. Então, veja só, na primeira imagem, à sua esquerda, você vai ver um pequeno desvio no espaccato, né, no 180 da ginasta. Essa dificuldade é válida e ela tem uma penalidade de 0,10 para o Código 2025-2028, certo? Para o Código 2025-2028, essa dificuldade tem um valor de 0,50. E na segunda imagem, você está vendo já um médio desvio, né? Então, o espaccato já não está mais a 180, está mais perto está mais longe de 180 do que a primeira figura. Então, está na zona laranja ali, tem uma penalidade de 0,30. E se essa dificuldade, então, tiver nessa zona vermelha, na terceira imagem, onde existe um grande desvio do espaccato completamente, né? Que não está completamente realizado, essa dificuldade não será válida e, além disso, vai ter uma penalidade de 0,50. Então, veja que, de acordo com a amplitude da forma da ginasta no equilíbrio, nós vamos ter penalidades e, mais do que isso, pode ser que essa dificuldade não seja válida. Então, você viu aqui vários equilíbrios. Você viu aqui equilíbrios da ginástica rítmica. Quando você for escolher esse equilíbrio para colocar na coreografia da sua ginasta, tenha sempre em mente a figura básica do equilíbrio, como ele deve ser executado na sua melhor forma, e observe se ela estiver nessa zona laranja em relação à forma inicial e à forma correta, teremos uma penalidade. Se ela tiver a zona vermelha mais distante do que a forma correta, talvez não valha colocar na coreografia da sua ginasta, porque será penalizado e também não terá valor para a série da sua ginasta. Ficou claro até aqui? Bom,
Temos aqui bastante informação sobre o código de pontuação, sobre os equilíbrios que você precisa ensinar e também entendimento sobre alguns equilíbrios que você deve ensinar para as crianças nas categorias de base, nas escolinhas e alguns que não. Então, observe sempre, escolha com atenção as dificuldades que você vai ensinar e mais do que isso, saiba ensinar do jeito certo. Professor, professora de GR. Você precisa saber ensinar a ginástica rítmica do jeito certo. Se você não sabe ensinar quais equilíbrios ensinar, como ensinar, atenção, você está precisando se capacitar. Você precisa saber ensinar a GR do jeito certo, para parar de enganar suas ginastas, para não frustrar com os sonhos das suas ginastas. Afinal, elas querem ser ginastas, elas querem saber o que é ginástica rítmica do jeito certo. Então, você precisa saber ensinar do jeito certo para suas ginastas. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil eu te ensino a saber ensinar a ginástica do jeito certo, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, continue acompanhando nossos conteúdos, siga o nosso canal, ativa o sininho, assista todos os materiais para que você não deixe as suas ginastas se perderem com sonhos frustrados dentro da ginástica rítmica. Você é responsável pelo futuro da nossa GR, que está brilhando, mas que precisa de você sabendo ensinar do jeito certo. Um beijo grande a todos vocês. A gente se encontra quinta-feira ao meio-dia. Boa semana de treinos e até lá. Tchau, tchau.